Olá, olá família, bem-vindos ao vídeo de títulos nacionais e fase final. Aquele vídeo onde nós vamos perceber como é que funciona realmente o ganho maior de pontos no nosso jogo, ok? Portanto, nós já percebemos ao longo dos vídeos anteriores que estas casas de jogo nos permitem avançar no tabuleiro da fase final, portanto a Liga dos Vencedores, que é fundamental atingir 3 vitórias ou garantir uma quarta para o apuramento, ok? Portanto, reparem sempre que as vitórias e as derrotas faz tu oscilares neste lado do tabuleiro, portanto avanças e recuas o teu segundo peão no tabuleiro. Mas se porventura garantis o apurado, onde diz aqui apurado, uma quarta vitória, se garantis o apurado, tu mesmo que percas não recuas, portanto estás apurado, tu chegas aqui e avanças logo para a posição do fluxograma que eu já te vou mostrar. Eu vou já ali buscar o nosso manual para te explicar direitinho para onde é que tu vais, apesar de eu ter aqui uma pequena ideia. Depois disputas aqui a fase final e a Liga dos Vencedores, mas vamos por ordem. A fase final e a Liga dos Vencedores é praticamente o fim, não é? A final da Liga dos Vencedores é em maio, lá para o finzinho de maio. Então, nós fazemos a nossa sequência, fazemos a nossa liga e chegamos aqui à casa títulos nacionais. Tabuleira grande. Títulos nacionais. E depois a nossa carta de jogo é que nos vai permitir, através destas pontuações aqui em cima, ver como é que nós vamos agir. A carta de bronze, por exemplo, a carta de ouro, elas têm aqui regras diferentes. Não quer dizer que uma ou outra seja mais forte, mas tem aqui pequenas nuances que podem fazer diferença na tua estratégia. Mas imagina, tu chegas aqui aos títulos nacionais e a tua carta de Espanha diz que para ganhares a taça precisas do dado 9, para ganhares o campeonato precisas do dado 11 e para ganhares as duas competições precisas do dado 13. Igual ou superior, ok? Portanto, este é o momento de jogo em que tu vais decidir se pontos ganhas. Atiras o dado, sai-te o número 10, por exemplo. Nesta carta permite ganhar a taça e apontas os pontos que penso que sejam 30 pontos. Portanto, apontas os 30 pontos na tua carta, na tua casa ou na tua aplicação. 30 pontos ganhaste esta carta. Aqui é importante, nos títulos nacionais há uma prioridade a quem chega primeiro à casa de títulos nacionais. Mas isto também só é interessante no jogo se tu tiveres a carta do mesmo país. Imagina que aqui é Espanha e esta carta também seria Espanha. Então, a primeira equipa a chegar aqui iria disputar os títulos da Liga Espanhola, mas se ganhasse a taça, como por exemplo esta carta ganhava a taça, esta carta se fosse disputar os títulos, que por acaso aqui é Portugal, mas não tem mal, imagina que era Espanha, se fosse disputar os títulos da Liga Espanhola, já não podia disputar a taça, ok? O campeonato era a única coisa que estava livre, porque nem a dobradinha contava. Portanto, o chegar à frente também, neste caso, pode ser uma estratégia interessante. Okay? Se virem que a Liga dos Vencedores, mais ou menos, aqui uma dica extra, a Liga dos Vencedores aqui mais ou menos a meio do jogo começou a complicar porque vocês ainda não têm nenhuma vitória, apesar de rapidamente se ganharem vitórias, o jogo é muito caótico nesse nível, tu jogas várias vezes uns contra os outros, ainda por cima se a mesa for recheada de 5, 6 jogadores, o facto de tu avançares aqui e visto que estás a chegar ao fim e ainda não tens nenhuma vitória, pode fazer com que tu aceleres a nível estratégico, a nível das habilidades, para os títulos nacionais, porque há uma vantagem se tiverem cartas no mesmo país. E nós, a jornada, malta, em segredo, só quem vai ver este vídeo é que vai saber, nós já estamos a trabalhar aqui parcerias com alguns clubes nacionais para nós pormos aqui cartas oficiais. E essas cartas oficiais, como podem imaginar, são cartas que serão todas do mesmo país, não é? Portanto, terá aqui uma confusão para ganhar os títulos nacionais. Nós ainda estamos a pensar em dividir esses títulos nacionais em Norte, Centro e Sul. Poderá ser assim uma competição, em vez de dizer Portugal, Espanha, Itália, não sei o que, poder dizer Norte, Centro e Sul, e depois faz ali uma distinção, mas já estamos a pensar sobre isso. Estamos principalmente a falar com os clubes e a tentar fechar essa parceria que dará um valor incrível ao jogo a jornada. Poder jogar com o clube da tua terra ou da tua zona, isso pode fazer muita diferença na envolvência do jogo e nós queremos que isso aconteça. Além de divulgar também outros clubes, que não só os tubarões nacionais, que muito fazem pelo nosso futebol. Olha agora, títulos nacionais então é assim, chegamos ali primeiro e vamos disputar os títulos nacionais. Tudo que seja títulos é através do lançamento de 3 dados, ok? Lanças os 3 dados e vais ver a soma que tu precisas para ganhar a taça, o campeonato e a dobradinha. Portanto, a soma dos 3 dados vai-te dar as conquistas de pontos ou não. E lembra-te, se tiveres habilidades aplicadas na força, tu podes dobrar ou dobrar não, calma. Tu podes pôr mais 2 ou mais 4 no dado que te saiu nesse lançamento das competições, ok? Portanto, isso também é muito interessante. Títulos nacionais explicados, passamos à Liga dos Vencedores. Através das nossas vitórias tu avanças e recuas,
E se fores apurado, vamos à fase final. A fase final, pessoal, só pode ser disputada com 4 jogadores. Imagina que vocês estão 5 ou 6 da mesa. Só podem 4 jogadores avançar para a fase final. 4. Ok? Portanto, mesmo que vocês tenham 6 jogadores que consigam o apuramento, aí vocês já vão pela ordem de chegada a esse apuramento. Ok? E isso é importante. Só podem passar 4. Como é que é o fluxograma? O primeiro jogador apurado passa para as meias finais. Ok? O segundo jogador apurado passa para os quartos finais e vai jogar contra o NPC. O terceiro e o quarto jogador apurados passam para os quartos final e vão jogar contra um contra o outro. Portanto, o terceiro e o quarto apurado jogam um contra o outro. E fica assim o fluxograma da competição, ok? Portanto, o apuramento, pela ordem tu avanças para as meias finais, o segundo para os quartos final e os outros dois avançam dessa forma em duelo entre eles, ok? Portanto, muito simples. E depois tens aqui uma sequência que foi adicionada à tua carta. Como tu podes ver, diz ali quartos final, meias finais, final e vencedor. E podes dizer assim, então como é que eu chego à final, sou vencedor? Não percebo. Porque a contagem aqui desta carta, das cartas na fase de final, tem que ser da seguinte forma. Tu se estiveres na casa dos quartos final, imagina que tens o teu peão nos quartos final. Tu para avançar para as meias finais tens que ter a pontuação referente às meias finais. Portanto, tens que ter 12, por exemplo, nesta carta. 12. Estás nos quartos, queres avançar para as meias finais, tens que ter 12. Se estiveres na meia final e quiseres avançar para a final, tens que ter 14. Ok? E se estiveres na final e quiseres ser o vencedor, tens que ver o que é que diz vencedor e ter 14 também. Portanto, porquê é que está aqui os quartos de final? Para tornar o jogo possível, e vocês têm que definir isso logo à partida, no início do jogo, definirem se querem abrir a possibilidade de jogadores, mesmo sem atingir as 3 vitórias necessárias, poderem avançar numa disputa de dados. Ok? Portanto, está aqui a possibilidade de... Imagina que vocês estão 5 jogadores na mesa e nenhum de vocês conseguiu apurar-se para a fase final. Se quiserem, pegam na vossa carta e disputam os quartos final, que precisam de 10, por exemplo, para entrar. Ok? E fazem essa ordem, lembrando que só podem entrar 4 dos 6. Isto é mais naquele momento se não tiver ninguém na fase final. Porque se tiver para mim, eu se fosse jogador já dizia, não, eu passei, vocês agora espera, fizeram uma época de chacha, correu mal. Portanto, esta é a disputa dos nossos títulos, os títulos nacionais é sempre disputada com 3 dados, o avançar das competições da fase final disputa sempre com os 3 dados, podes aplicar as tuas habilidades para aumentar esse número de dados e tens sempre a necessidade de ir ganhando jogos ao longo da tua fase regular. Se tiveres dúvidas, fala diretamente comigo, deixa aí nos comentários, segue as nossas redes sociais, é santia.pt e se quiseres adquirir o jogo, para nós seria de ouro e de sonho, porque ajudas a alavancar um projeto que eu acho que tem muito propósito e muito valor para andar para a frente. Meninos, muito obrigado, bons jogos, muita presença e fui!